Em primeiro lugar, é muito diferente a economia da política económica. A política económica já é um resultado da interdisciplinaridade de duas ciências completamente diferentes, que é a política e a economia, e muitas vezes aí as ideologias têm um peso particularmente grande. E, portanto, não é muitas vezes a economia que não estudou determinado tipo de problema, é a política económica que deturpa ou que faz uma leitura parcelar daquilo que foi dito pela economia. Ora, já está o comentário. A segunda questão, já que se disse tão mal do Facebook, e eu estou de acordo com praticamente tudo o que foi dito, deixem-me dizer que há alguém que se aproveita muito do Facebook, que é os ladrões. Porque há muita gente que diz assim, eu agora não estou em casa, estou em férias, no sítio tal, e quando chegam lá à casa nem os móveis têm. Isto já aconteceu N vezes, em resultado da ignorância, não tanto das pessoas, mas de que não sabem sequer o que é que vão dizer. E, portanto, é esse aspecto. Ora bem, então vou entrar agora na comunicação. A minha comunicação é muito breve, porque eu te preocupei fundamentalmente em deixar espaço para o debate e para a troca de ideias, para quem não está habituado a tratar deste assunto. E resolvi também tratar, para além da fraude, que é aquilo que, enfim, eu conheço mais um bocadinho, do branqueamento de capitais ou branqueamento de riqueza, que é algo que eu sei muito pouco sobre o assunto. De qualquer maneira, eu achei que isto é importante por causa da frase do outro, que vem no outro slide. João, Ok. que é esta aqui, em que dá muito que pensar. Esta frase é de um autor que diz que a globalização do crime é e será provavelmente um assunto transversal maior do século XXI, como a Guerra Fria o foi no século XX e a colonização no século XIX. Ora, de facto, no século XIX a colonização foi um tema central, no século XX a Guerra Fria foi um tema central, mas até hoje ainda não assumimos como sendo central também a questão do crime organizado internacional, isto é, do crime organizado à escala internacional. E, portanto, o crime organizado à escala internacional levanta o problema da fraude, mas também levanta o problema do branqueamento de capitais, e daí eu ter tentado englobar estes dois assuntos ao mesmo tempo. Ora bem, em primeiro lugar é preciso saber o que é fraude e o que é o branqueamento de capitais para nos entendermos, e é isso que consta do slide seguinte. Em primeiro lugar, eu quando falo em fraude, falo em algo que é intencional, é um ato intencional de empresas, de pessoas, de indivíduos, de qualquer instituição que é perpetrada com logro, e aqui é fundamental, isto é algo que não é visível, é algo que é enganoso, é algo que é enganar as pessoas, é enganada ao assumir determinado tipo de posição, portanto é perpetrada com logro e que causa vantagens ou desvantagens a uns, e que ao fazerem isso viola a ética, as normas organizacionais ou a lei. Ora bem, porque é que é um ato intencional? Por uma razão muito simples, é que só posso condenar alguém quando há intencionalidade no seu ato e, portanto, a fraude como ato intencional. Todos nós, se calhar, já colocaram várias questões sobre isso, todos nós já cometemos atos que podem ser entendidos como sendo fraude. Aliás, há aquela frase célebre que dizia que para a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecê-lo. E muitas vezes, quando nós não parecemos, é porque não houve intencionalidade, mas houve um comportamento que não foi adequado. E, portanto, mas nesse caso não podemos falar de fraude nem de condenar ninguém, porque houve um ato intencional. Por outro lado, é algo que é encoberto, isto é, eu só sei que houve uma fraude quando eu descubro. Até lá, quem comprou o bilhete premiado, mas que o indivíduo que o comprou não tem tempo de ir a levantar a lotaria, que é o bem conhecido essa fraude. Eu estou convencido que tenho ali uma fortuna. Quando eu estou, enquanto que eu quando vou na rua e sou assaltado, toda a gente vê e eu sei que sou roubado,
No caso da fraude, eu só sei que sou roubado quando descubro que fui enganado. E, portanto, é este engano que dá uma diferença extremamente grande da fraude e faz com que ela seja encoberta para quem sofreu essa desvantagem, esse roubo no fundo. Ora bem, o que é que viola? Viola a lei, é o caso se há uma lei a dizer que eu não posso fazer branqueamento de capitais, por exemplo, se eu violar essa lei, estou a violar uma norma legal, uma lei. Por outro lado, as empresas normalmente têm determinados códigos de ética, têm determinadas regras de funcionamento. Não é por acaso, por exemplo, que as empresas americanas, quando chegam a Portugal, normalmente vêm com propostas de que o indivíduo não pode receber mais do que determinado montante ou não pode receber mesmo nenhum montante pelos seus atos dentro da empresa. E, portanto, estas normas das empresas são códigos que eles estabelecem e que as pessoas têm que cumprir, e quando não as cumprem também há violações dessas normas e, como tal, há violações, há uma fraude. Finalmente, há uma violação da ética, isto é, há muitas coisas que não estão na lei mas estão na ética, que se deve ter respeito e que se deve cumprir de determinada forma, e quando se viola isso, piora a situação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há dois amigos, por exemplo, que vão passear, têm muita confiança um no outro e um diz, opa, eu agora convinha era que o governo fizesse isto assim assim. Ora, quando ele diz isto, que o governo diz fazer isto assim assim, e o indivíduo que vai com ele é um indivíduo que tem influência no governo por qualquer razão, ele está a saber que está a influenciar o outro indivíduo no sentido de, eventualmente, se seguir os seus conselhos por ignorância ou por falta de ética, esse indivíduo está a violar algo que é fundamental. E, portanto, eu posso também ter determinado tipo de comportamentos que não são éticos e que violam esse comportamento normal das pessoas que têm boas intenções e que não querem alterar a realidade de uma forma por engano. Ora bem, portanto, quando falamos em fraude é isto, agora ponham questões em relação a isso, que era o slide seguinte, porque eu quando comecei a estudar a questão da fraude, uma das coisas que me preocupava imenso era que quando eu dava uma entrevista aos jornais, os jornalistas não diziam, mas agora dê-me exemplo. Porque eu, ao dar um exemplo, estou a dar algo que sei muito bem o que é. E, portanto, eu agora queria que vocês dessem exemplos de fraudes, que dessem concordância ou discordância em relação a esta definição, que dessem tipos de fraude, onde é que acontecem as fraudes, para que nos possamos entender. E ao slide seguinte. Quem tem exemplos de fraudes? Vamos supor que o indivíduo corrompe o outro, dando-lhe uns milhões, já estamos a falar agora do Banco BES, para ele ter determinado tipo de atuação. Isso é fraude ou não é fraude? Não é corrupção? Não é isso corrupção? A corrupção é um tipo de fraude. A corrupção é exatamente. Quando o indivíduo, por exemplo, numa empresa, resolve comprar, é responsável das compras dos produtos da empresa, e resolve comprar tudo a uma empresa em que a mulher é que é sócia. Independentemente do preço, independentemente de saber quais são as características do produto, etc, etc. Estás perante uma fraude ou não estás perante uma fraude? Professor Carlos, se me permitir, eu até aproveitava o seu exemplo para lhe colocar uma questão. Do seu ponto de vista, onde é que já percebemos que a corrupção é um tipo de fraude, mas nem toda a fraude é corrupção, nem toda a corrupção é fraude. Onde é que o professor estabeleceria a fronteira entre os dois crimes? Em nenhum sítio, porque toda a corrupção
seja qual for, é fraude. Se me apresentar uma forma de corrupção que não seja fraude, eu fico todo satisfeito porque nunca tinha pensado nisso. Tem algum exemplo? Infelizmente não posso deixar satisfeito nesse aspecto, porque realmente não está a passar nenhum exemplo. Nenhum exemplo que em si não seja efetivamente uma fraude, não é? Exatamente. Porque pode ser a nível económico, pode ser a nível moral, pode ser a nível político, mas estamos sempre perante uma fraude. Exatamente, quer dizer, eu posso falar em corrupção numa empresa, quando estou a comprar um produto a uma entidade em que eu tenho um determinado tipo de participação. Eu posso falar em corrupção em termos políticos, que é normalmente aquilo que vem à cabeça quando alguém paga a outro para ter um determinado tipo de atuação, mas também, muito simplesmente, quando alguém influencia outro legalmente para tomar determinado tipo de posição que é negativa do ponto de vista social, mas que tem vantagens para ele em particular. Que é o caso do exemplo que eu dei, quando um amigo diz ao outro, eu agora interessava que o governo fizesse isto assim, assim, porque, e tenta convencer o outro indivíduo que isso não está a violar uma lei, não está a violar, se calhar, nenhuma regra, a não ser uma regra ética, que é o de não procurar obter vantagens próprias a partir da deterioração das relações com os outros. Professor, posso fazer uma pergunta aqui? Hein? Deve. O que faz essa afirmação assim de forma descontraída é mais ou menos culpado do que o fulano que aceita essa afirmação como algo a cumprir? Não, nesse caso são os dois. Se cumprir, se São os dois, cumprir. é o que procura influenciar e o que é influenciado. E o que se deixa influenciar, certo? Exatamente, exatamente. Agora lá está. Só há fraude se efetivamente houver intencionalidade. E se o outro indivíduo for tão anedota, tão burro, que aceita o outro como sendo uma verdade insufismável, se calhar não temos fraude. Agora, mesmo que tenhamos fraude, é uma fraude que não viola a lei, é uma fraude que viola a moral. E estas são particularmente difíceis de detectar e são particularmente difíceis de condenar. Mais dúvidas? Deixa a Gisela agora falar. Sim, que é mais uma pergunta do que propriamente um exemplo, porque não sei como qualificá-lo. Recentemente, por exemplo, António Costa e Silva, da Partex, foi convidado para ser assessor do Primeiro-Ministro e julgo que será do conhecimento de todos que ele é o representante da Partex, uma companhia petrolífera, que pretende vir a explorar shale gas na costa algarvia. O Algarve é uma zona de atividade sísmica onde está completamente desaconselhado qualquer tipo de perfuração. E a exploração de shale gas é um tipo de exploração de combustíveis fósseis bastante destrutiva ao nível dos terrenos, porque o que faz é uma fraturação do local para conseguir remover combustíveis que não têm viscosidade, não são suficientemente liquefeitos para poderem ser sugados pelos métodos convencionais de exploração de petróleo e gás. O senhor professor vê neste convite, agora que está a haver simultaneamente uma grande movimentação política que julgo ainda não ter passado para a opinião pública, mas que já está em transformação relativamente ao hidrogênio, à economia do hidrogênio, porque eu acho que o comum dos cidadãos não tem noção do poder que, por exemplo, empresas como a EDP exercem no país, ou como a indústria da pasta de papel. São bastante ténues as ligações, às vezes, mas eles são um poder dentro do governo e limitam extraordinariamente a grande parte das decisões, das tomadas de decisões, e nós temos uma coisa muito interessante, nós temos as soluções do Conselho de Ministros têm esta particularidade, só podem ser anuladas por outra resolução dos Conselhos de Ministros.
não é? Portanto, e é uma lei que fica em vigor. Portanto, perante isto, como é que nós podemos qualificar estas duas situações? A resolução do Conselho de Ministros e este convite a alguém que tem interesses energéticos muito particulares numa determinada área do país, ser convidado para o... Como está a Gisela, posso tentar já responder essa questão. Essa questão é extremamente complicada de responder por seguinte. Sempre que há um conflito de interesses, isto é, sempre que um indivíduo vai se definir uma coisa em que tem interesses que não são explicitados, pode haver uma situação de fraude. Agora, o que acontece é que normalmente, e isso acontece com muita frequência, agora, normalmente é considerado como uma situação de fraude, normalmente, não quer dizer que seja correto, mas normalmente é considerado uma situação de fraude quando esse conflito de interesses é explícito e viola um conjunto de normas particularmente grande, isto é. No caso que está a referir, é verdade essa situação, mas se calhar fosse quem fosse que era escolhido, teria qualquer interesse na resolução que fosse tomar. E, portanto, teríamos sempre uma situação de fraude patente. Agora, aquilo que é fraude e aquilo que não é de facto, muitas vezes, extremamente difícil de estabelecer. Eu vou dar um outro exemplo do conflito de interesses que uma vez passado comigo. Foi numa tese de doutoramento, o indivíduo que não era português e que era de outro país chegou e distribuiu logo presentes ao Júlio. E nós recusámos, ele ficou muito ofendido. Ele não fazia aquilo, aqui não havia intencionalidade de influenciar o Júlio, era uma questão de simpatia. Cultural, se calhar até. Podia ser uma questão cultural. Exatamente, exatamente, e portanto muitas... Os ocidentais têm muito essa... Pois. Geralmente é muito difuso isto, mas agora isso é uma hipótese. Orientais. E o conflito de interesses. Repare, se eu for para a Assembleia da República, porque agora temos estado a discutir na Assembleia da República a questão do conflito de interesses. Se eu estiver na Assembleia da República e for sócio de uma empresa, por exemplo, de advogados, que trabalha sobre as áreas em que a Assembleia da República produz leis, eu tenho um conflito de interesses claro. Nessa altura eu posso dizer, preto no branco, há um conflito de interesses, se você é obrigado a declarar quais são as empresas a que pertence, você pertence a essa empresa, tem a mesma área de trabalho da Assembleia da República, logo há um conflito de interesses. E não será conflito de interesses também as amizades e inimizades que eu tenho com pessoas dos outros partidos, ou dos seus partidos? Não será conflito de interesses também o gostar ou não gostar de determinado tipo de coisas? Se calhar é. Mas, no entanto, a prática, e isso eu escrevi um artigo sobre isso a propósito do Centeno, porque exatamente o Centeno, ao ir para o Banco de Portugal, vai para um sítio em que conhece todos os outros atores e dos quais tem boas impressões em princípio. E, portanto, é daquelas situações extremamente difusas, mas pode-se entender que há aqui um conflito de interesses, mas não há uma intencionalidade expressa de que ele exista como tal. Não sei se respondeu à sua pergunta. Sim, muito obrigada. Respondeu, sim, obrigada. Bom, portanto, a fraude é à volta desta questão e nós podemos... Olha, um outro aspecto, por exemplo, que foi referido, que é referido muitas vezes é o indivíduo hoje, porque é que as empresas, por exemplo, em vez de muitas vezes corromperem, financiam de forma ilegal as campanhas eleitorais. Para que se o indivíduo que é do partido tal, apoiar as decisões que ele assume, porque ele até é um indivíduo que apoia o seu partido, deu tanto para o partido para a campanha eleitoral. E, portanto, muitas vezes há formas muito indiretas de manifestação deste conflito de interesses. Ora bem, portanto, passando a esta questão, temos a questão do branqueamento de capitais e de lavagem de dinheiro. Ora bem, qual é a diferença entre quando estamos a falar em fraude e quando estamos a falar em branqueamento de capitais? É que quando estamos a falar em branqueamento de capitais, estamos a falar numa transação que permite que eu, que tenho determinado tipo de dinheiro, que toda a gente sabe que é ilegal, por exemplo, que é do tráfico de droga,
O Escobar tem muito dinheiro que é armazenado normalmente em sacos de batatas. As notas são metidas em sacos de batatas. Ora, muito bem, simplesmente, eu aqui não, se toda a gente sabe que aquele dinheiro é dinheiro da droga. Ora, o branqueamento de capitais é um processo pelo qual eu consigo fazer com que o dinheiro obtido ilegalmente possa assumir um aspecto legal e, como tal, eu posso intervir na economia financiando isto, aquilo e aquilo outro. E aparecer como uma atividade legal. Portanto, o branqueamento de capitais é exatamente isso, é o que os brasileiros chamam de lavagem de dinheiro, mas os dois termos são exatamente o mesmo. Ora bem, o que é que isso significa? Significa que eu tive o dinheiro que foi ao resultado da droga, ao resultado do branqueamento, do resultado do tráfico de seres humanos, ou do resultado de órgãos humanos, ou tráfico de prostituição, ou tráfico de não sei o quê. Eu preciso apresentar isso como sendo legal, como tendo uma origem legal. E por isso eu vou pegar nesse dinheiro, vou colocá-lo em determinados locais, vou passar daqui para acolá, vou ter determinadas cestas de ferro, vou ter indivíduos que dizem que o dinheiro é deles, etc., até que consiga passar esse dinheiro como legalmente. E a partir do momento em que esse dinheiro está limpo, está lavado, em cuja origem é extremamente difícil de detectar, eu tenho a possibilidade de financiar o governo, tenho a possibilidade de financiar empresas, eu tenho a possibilidade de tomar conta de empresas que são privatizadas, etc. Mas para tal eu preciso que esse dinheiro me apareça como perfeitamente, essa riqueza me apareça como completamente limpo, sem qualquer mácula. E, portanto, quer pela fraude, que é uma forma de engano, quer pelo branqueamento de capitais, que é uma forma de passar aquilo que é visivelmente ilegal para algo que é considerado por todos como legal, eu consigo fazer o branqueamento de capitais. E, portanto, eu primeiro pego nesse dinheiro que obtive, por exemplo, no tráfico de droga, que é o fundamental, coloco em determinados bancos que sabem que têm possibilidades e interesse nesse dinheiro. Pode ser um banco sombra, quer dizer, um banco que não é oficialmente um banco, mas que é um banco que funciona como tal, ou pode ser, por exemplo, depois esse dinheiro vai seguir determinados circuitos, vai fingir que é deste, daquele e daquele outro, e depois já surge como limpo de todo e qualquer dinheiro, de qualquer dificuldade. Aqui temos o branqueamento de capitais e vocês agora vão dar exemplos também de branqueamentos de capitais. Professor, posso falar? Posso falar? Eu aqui vou polemizar mais um bocado. O professor fez uma distinção que eu não estava a fazer, que é a economia diferente de política económica. E tendo isso em mente, eu agora confronto com isto. A legislação que permite o financiamento de partidos, essa legislação é que está na origem. O facto do sistema político permitir e até incentivar o financiamento dos partidos políticos por terceiros, isto é abrir a porta precisamente a esse jogo de influências. Nos Estados Unidos até os juízes são eleitos, portanto, e para ser eleitos têm que fazer campanha, e para fazer campanha precisam de dinheiro. Portanto, estão abertos a paguem-me, que é para eu ser eleito e depois eu agradeço. Portanto, o sistema está concebido já para permitir estas coisas. E ainda em relação, e já agora no mesmo raciocínio, professor, quando se fala em branqueamento de capitais, as pessoas esquecem que o sistema financeiro está concebido para permitir esse branqueamento. Não se investiga, tenta-se não se investigar os bancos. Em Miami há ruas onde o mesmo banco é capaz de ter 10 sucursais, que é para permitir aos traficantes depositar 9.999 euros em cada sucursal e ver-se livre dos milhões que transporta em sacos. Portanto, todo o sistema, e se olharmos para os sítios, para os centros
onde se praticam estas coisas, portanto, para os centros, para os paraísos fiscais, para os sítios onde se faz esta limpeza. Isto não está, o mapa dos paraísos fiscais é muito pouco simpático para o mundo civilizado, digamos assim, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Bélgica. Nenhum governo, por muito que fale e por muito ético que se pretenda, fechou paraísos fiscais. Pelo contrário, permite que o mesmo banco tenha não sei quantas sucursais numa determinada rua, está a ver? Portanto, eu diria que o sistema está concebido para estes crimes e é por isso que é tão ineficaz a luta contra isto. Pronto, isto nem é uma pergunta, está a ver? É uma perspectiva. Em relação a isso, digo assim, estou totalmente de acordo consigo. Totalmente de acordo. Só não considero que seja ineficaz qualquer política de combate a isto. Quer dizer, acho que devemos continuar a combater este tipo de... Claro. Embora saibamos que isto está tudo feito para tal. Não é por acaso que há muitos bancos que só vivem à custa do branqueamento de capitais. Claro. Não é por acaso que o droga, Presidente da República de Angola tinha uma fundação em Madrid, porque Madrid é um dos centros nevrálgicos do branqueamento de capitais na Europa. E a Bélgica? E a City? A Bélgica, a City? Já lá vamos falar nessas também, Mas quer dizer, portanto, é evidente que o branqueamento de capitais, há muitos bancos que dependem dela, os fundos financeiros dependem muito dela, etc. Não é por acaso, há um livro muito importante que eu chamava a atenção a ele, embora esteja na bibliografia, que é o Apanhados do Vilela, chama-se Apanhados, que é um volume em que ele, com análise completa do comportamento dos próprios agentes de investigação, fala de que o indivíduo tal, você precisa depositar dinheiro, então vá ao banco tal, mas atenção, vá à rua tal às tantas horas. Ou tem dinheiro para passar para a Suíça, não há problema. Se é pouco dinheiro, pode cá trazê-lo. Se é muito dinheiro, a gente manda aí uma pessoa. Ou então aconselhamos o senhor a passar pela fronteira para a Suíça às tantas horas no sítio tal, etc. Isto é vulgaríssimo. É vulgaríssimo este tipo de informações. E, portanto, há de facto o branqueamento de capitais é algo que provavelmente o capitalismo na atual fase de globalização não viveria adequadamente sem esta lavagem de dinheiro. Há mais exemplos, senão avança-se um bocadinho. Sim, é melhor avançar porque daqui a pouco temos que terminar. Pronto. Então, agradecia para o próximo. Portanto, isto exige uma política antifraude e anti-branqueamento de capitais. Eu ponho aqui apenas a política antifraude porque eu sei muito pouco sobre branqueamento de capitais ou sobre a política a favor ou contra o branqueamento de capitais. Ora bem, eu quando falo em política antifraude posso fazer 3 tipos de atuação. Eu tenho uma política antifraude para prevenir que haja fraudes, e então a ética é uma questão fundamental em que eu devo basear toda a minha tipo de atividade. Eu tenho uma política antifraude para detectar quem é que fez fraude, ou eu tenho uma política antifraude para condenar em tribunal quem fez fraude. E à medida que eu caminho da prevenção para a condenação, cada vez é mais importante a legislação, a lei, porque a lei, quando é violada, pode dar lugar a determinados atos, enquanto que a ética pode ser ultrapassada e apenas as pessoas que têm ética é que dão por isso, digamos assim. Portanto, uma política antifraude tem estes 3 níveis extremamente importantes de distinção. Por exemplo, quando uma empresa faz um código de ética, só ao nível da prevenção, desde que esse código de ética seja discutido e, portanto, há a concepção de que isto é incorreto por isto assim assim, ou isto é correto porque está bem por isto assim assim. Quando eu quero detectar que o indivíduo fez fraude, eu tenho que ver porque é que fez, como é que fez, em que fez.
e tenho que me já agarrar-me a questões da legislação penal ou civil para o conseguir despedir, para o conseguir condenar, etc. Quando eu tenho a condenação, bom, isso aí é já em tribunal e, portanto, tenho que tentar em pormenor. Agora passa ao seguinte, se faz favor, então. Bom, aqui tenho alguns exemplos apenas para mostrar que esta questão da quantificação da fraude não é brincadeira nenhuma. Não é? A economia paralela em Portugal, em 2015, que é o último ano para que fizemos os dados, que é sobretudo, a economia paralela em Portugal é sobretudo fraude fiscal. São 27% do PIB oficial que é considerado como resultado da fraude fiscal. Quando falamos em corrupção política em Portugal, a União Europeia, aliás, o Parlamento da União Europeia tem funcionado fortemente contra este tipo de crimes. Estima que em Portugal há por ano 18.200 milhões de euros de corrupção política. Fraude ocupacional, que é a fraude nas empresas. Estima-se que em Portugal ela ronda cerca de 10% do volume de vendas de uma empresa. Isto é, há empresas que têm determinado volume de vendas, desse volume de vendas cerca de 10% é absorvido pelos empregados que vão desde o empregado das compras, por exemplo, ao Conselho de Administração, e que vai absorver 10% desse volume de vendas em fraudes sucessivas. Já agora passo ao seguinte, então. A fraude informática, o roubo de identidade, há bocado referiram as redes sociais. As redes sociais são particularmente propícias ao roubo de identidade, da qual resulta, por exemplo, também a utilização do dinheiro que o indivíduo tem na conta bancária, desde que obtenha o password, todos os dados que ele tem para entrar na sua conta bancária, e isso ronda cerca daquele montante que está ali por ano. E agora tem sido muito falado a fraude dos fundos europeus, em que em 10 anos são 2,5 mil milhões de euros que têm sido desviados dos fundos europeus. Portanto, isto são alguns dados que mostram a importância que tem a fraude em termos de economia portuguesa. E aqui poderíamos arranjar montes de exemplos. Em relação ao branqueamento, eu aconselho-vos a irem à base de dados que está ali, ao Basel IM Index, e há um artigo em que diz que só é detectado cerca de 1% do branqueamento de capitais é que é detectado. Significa que 99% consegue fazer a lavagem de dinheiro, consegue continuar a utilizar esse dinheiro como se ele fosse o resultado de atos perfeitamente lícitos. Ora bem, como foi já dito, tudo isto é muito legalizado pelos offshores, que são os paraísos fiscais, se quisermos, e agora pode-se ver o mapa deles como veem, a Terra está cheia de paraísos fiscais. Aqui os paraísos fiscais a vermelho são aqueles que são os principais. Eu chamava particularmente a vossa atenção para a importância que têm os paraísos fiscais na Europa. A Europa é provavelmente o centro nevrálgico dos paraísos fiscais, e um deles, que não está aqui, é vermelho, é o grande líder, que é o Reino Unido. Por outro lado, a União Europeia, desde o início, contou sempre no seu seio com um paraíso fiscal, que é o Luxemburgo. E, portanto, os paraísos fiscais são locais privilegiados de branqueamento de capitais e, como tal, permitem que seja feito, e daí que só 1% é que seja detectado.
Podes mudar, se faz favor. Aqui está, segundo a Transparência Internacional, desculpa, a Tax Justice Network, a rede de Justiça Network, os 10 primeiros offshores em que as Ilhas Caimão dependem do Reino Unido, os Estados Unidos, que é o segundo, a Suíça, o Hong Kong, que depende também das relações com Londres, Singapura, que depende das relações com Londres, Luxemburgo, que pertence à União Europeia desde o início, o Japão é autónomo, Nederlândia, estes são os 10 principais países fiscais. Portugal tem pouca importância, mas tem. É um país fiscal, sobretudo a Zona Franca da Madeira, a qual não temos informações quase nenhumas, porque, sobretudo, a partir deste Ministro das Finanças, tem sido impedido qualquer informação sobre isso, e depois vem os 5 últimos naquela lista, que são aqueles que têm menos importância, mas são países fiscais também. E, portanto, os países fiscais são constituídos legalmente, são legais, são criados pelos Estados, são os Estados que os defendem, são os Estados que os promovem, são os Estados que os negociam e, no entanto, é por aí que faz grande parte do branqueamento de capitais. E, portanto, não é de estranhar que só 1% é que seja detectado. E depois as referências bibliográficas que deixo a vocês para quem quiser aprofundar algumas destas questões. Não sei para ver se consegui a tempo falar tudo, mas olha. Ok, Carlos, muito obrigado. Apresentou num tempo muito próximo do previsto. E obrigado pela riqueza das informações que deixa.